Amém. Obrigada. Em nome de Jesus. Deus Amém. Amém. deixa Deus te usar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para cá, vamos orar. Glória. Também. Glória a Deus. Grande Deus e eterno Pai. Senhor, aqui está, Senhor, na tua serva, Pai. Eis-me aqui, Deus, ela é Jesus. tua serva, Eis-me Pai. aqui. Senhor, e ela vai Eis-me ministrar nessa aqui, noite Senhor. a tua palavra Oh, Senhor para a tua Jesus. igreja, Pai. Amém. Meu Deus, Usa-me, Senhor, Jesus. use a tua serva Usa-me, nessa noite, Senhor, que no não poder, seja eu, autoridade, Pai, mas seja o Senhor. Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Pai. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma responsabilidade, né? Mas, acima de tudo, é um privilégio. É um privilégio muito grande. Uma responsabilidade, sim, um privilégio. A gente falar a palavra, anunciar a palavra do Senhor, amém? E quando você estava falando, Hernani, essa é para você, pega aí, é para nós, eu peguei para mim também. Você falando, eu me lembrei, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Sabe, foi isso que me veio. Às vezes é um pequeno sinal, às vezes é um pequeno sinal que o Senhor te dá, mas a chuva é sinal que a chuva vem. Chuva de bênção, amém? E é isso, Deus é bom. Comigo foi assim também, mas eu também vejo como um sinal de Deus, amém? Amados, hoje a responsabilidade de falarmos sobre a Páscoa. E o tema dessa mensagem é: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E está lá em 1 Coríntios 5, no versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero que você já coloque isso no seu coração e entenda que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, no versículo 7. Amém? Posso ler? Olha que tremendo, tremendo. Hoje você vai entender. Hoje nós vamos entender, porque eu vou entender também, junto com os irmãos, o que é Páscoa e o que não é Páscoa. Mas de cara a gente já sabe que Cristo é. Cristo é a nossa Páscoa. E olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 5, no versículo 7, está assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ponto. Porque Cristo é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por nós. Eu vou repetir de novo a parte B, que é essa que eu quero que você fixe. Porque Cristo, vírgula, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E queridos, para a gente entender por que Jesus é a nossa Páscoa e o que é a Páscoa e quando foi instituída essa Páscoa, o próprio Deus instituiu a Páscoa, e eu quero que você vá comigo lá em Êxodo 12. Vamos lá, em Êxodo 12. Êxodo 12, a partir do 1. E aí a gente vai ver como que Deus ele institui a Páscoa e o que Jesus representa. Amém? Glória a Deus. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos entender. E aqui no título da minha Bíblia está escrito assim, ó: a instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo mês, olha o que o Senhor falou: este mesmo mês vos será o princípio dos meses,
Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, que está perto de você. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito, ele será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e poluão em ambas as obreiras da porta e na vaga, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, sem fermento, com ervas. Não comerei deles nada cru, nem cozido em água, senão a cabeça, o pés e a frissura também. Nada dele deixarás pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás ao fogo. E assim comereis. Olha isso aqui, gente, que lindo. E assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos. E comereis apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aqui nesse momento, o Senhor está instituindo a Páscoa. Por quê? Se você for ver anteriormente, o povo hebreu está saindo do Egito. O Senhor enviou pragas, 9 pragas. E o faraó endurece seu coração e não deixa o povo ir. E o faraó ainda diz mais: eu vou matar esse povo todinho. E o Senhor diz: não, Israel é o meu primogênito. Eu vou matar os filhos, os primogênitos de faraó. Isso estava no coração do Senhor. Mas ele disse: o meu povo será poupado se fizer dessa maneira. Então, foi assim que aconteceu. À meia-noite, passa o anjo da morte. E onde não havia aquele sangue, o que acontece? Foi levado cada primogênito. Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que Páscoa significa, no hebraico, Páscoa significa Pessar, que é parecido com o que significa passar por cima. Ou seja, onde o anjo do Senhor passaria naquela noite, onde ele encontrasse a marca do cordeiro, aquele cordeiro sem marca, sem mácula, sem pecado, onde ele visse aquele sangue, ele passaria por cima e aquele povo seria poupado. E o que eu vejo aqui, algumas coisas. Ele diz, e quando o Senhor começa a falar com Moisés, ele diz assim, ó: este será para vocês o primeiro mês de todos os meses. Aqui, o Senhor está falando de um começo, de um recomeço. A partir de agora, o tempo daquele povo seria contado de uma forma diferente. Porque aqui começava para eles um novo tempo, onde eles estavam saindo do Egito, da casa da servidão, e eles iam servir ao Senhor. E interessante que eles não estavam, o Senhor não falou em nenhum momento para eles, o Senhor não falou em nenhum momento para esse povo: olha, vocês vão sair daqui porque vocês vão ser livres. Não, o Senhor não falou isso. Ele disse: vocês vão sair daqui porque vocês vão me servir. Eles iam continuar numa servidão, queridos, mas eles iam servir ao Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. E é interessante porque não seria fácil. Por que um cordeiro teria que morrer? Algumas coisas eu aprendo aqui. O Senhor, ele podia simplesmente, ele sabia, ele não sabe. Muitas vezes a gente fala assim: o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe de mim, e sabe. Porque ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Amém? Mas aquilo ali estava sendo, primeiramente, queridos, uma prova para o povo.
uma prova para o povo. Imagine se eles dissessem, não, eu não vou fazer nada disso, que bobagem. Eu vou pegar um sangue e vou passar na porta. E se a gente olhar para isso aqui, já representava a cruz de Cristo. Vocês estão ligando aí o que está acontecendo aqui? E eles obedeceram, e todo aquele que obedeceu, ele foi livre. Só que naquela noite no Egito, queridos, a morte sondou. E em todo o Egito havia morte, inclusive havia morte na casa dos hebreus. Só que aquela morte na casa dos hebreus era uma substituição. Então o que a gente aprende aqui? Que para se receber a vitória, a salvação e a libertação que eles receberam ali, precisava haver uma morte, precisava haver um derramar de sangue. Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes a gente olha, só a casa do Egito, nos egípcios, que houve morte, que houve dor, que houve pranto. Mas na casa dos hebreus também. E aquilo seria como um memorial para eles que eles fossem livres, para que eles tivessem essa liberdade. Uma morte foi necessária. Você começa a ligar aí, você começa a perceber porque que Cristo é a nossa Páscoa. Porque Cristo, queridos, Ele é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, João viu isso. Está lá em 1 João, no versículo 29. Quando Jesus passa e João, o profeta, o último profeta, ele estava dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Isaías também viu isso. Vamos ler lá? Vamos ver lá em Isaías 53, que está escrito lá? Isaías também percebeu isso, que aquele sacrifício, ele apontava para algo muito maior que viria, e que a partir dali, aquele povo, ele teria que viver na esperança do Messias que viria, do Senhor que viria. Amém? E o profeta Isaías, ele pôde ver isso, e imagina quantos, depois que eles saíram ali da terra do Egito, eles começaram a servir ao Senhor, eles realizaram a primeira Páscoa, mas depois disso, eles não realizaram mais Páscoa, sabiam? Que até os juízes, eles não haviam celebrado nenhuma Páscoa. E aí, depois de muito tempo, vem o rei Josias. Gente, nem Davi, ele celebrou a Páscoa, vocês sabiam disso? Nem o rei Davi celebrou a Páscoa. Por quê? Porque o tempo foi passando, se esquecendo de falar a palavra, de ensinar a palavra. Por isso, queridos, a importância de nós ensinarmos para os nossos filhos, de ensinarmos para os nossos pequenos sobre a palavra de Deus, sobre o significado da Páscoa. O que significa a Páscoa? E olha o que Isaías, o que ele vê, o que ele percebe. Olha só, vamos ler lá em Isaías, a partir de 53, a partir do 4. Vocês entenderam que aquele cordeiro que foi imolado no dia da Páscoa, na saída do povo hebreu do Egito, ele já apontava por um sacrifício perfeito. Jesus Cristo, Filho de Deus. E Isaías, o profeta Isaías, depois que Isaías tem aquele encontro poderoso com Deus, né? Ali, depois da morte do rei Uzias, como foi pregado aqui na semana passada, a morte do rei Uzias, talvez Uzias representasse algo muito, muito importante, né, na vida de Isaías. E sabe o que me chamou a atenção ali naquele texto, pastora? Que ali no versículo, lá no capítulo 6, se você vê no capítulo 1, Isaías já profetizava. Isaías já falava e afrontava o povo. Mas naquele momento que ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Porque ele viu a glória de Deus, o poder de Deus, e temeu a Deus. E depois daquele encontro com Deus, com a presença de Deus, aí já vem Isaías. E Isaías, ele é considerado o profeta maior, queridos, porque ele tem o maior número de revelação sobre a vinda do Messias.
Por isso que é profeta maior, não é porque é um livro maior, que é o maior livro, não. É porque ele contém o maior número de profecias sobre o Messias. E lá no 53, a partir do 4, ele diz assim, olha, verdadeiramente, olha se isso não é Jesus, gente. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, aleluia, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava por seu caminho. Mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade e o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como o que, gente, que está ali? Como um cordeiro. Você percebe já? Começa a perceber a ligação daquele cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Como um cordeiro que não abriu a boca, que não murmurou, que não sentiu dores, mas ele ficou calado e ele permaneceu. Amém? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosquenejadores, ele não abriu a boca. A opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele viveu tão pouco, mas o pouco que ele viveu entre nós fez toda a diferença. E 2000 anos depois da sua morte, nós estamos aqui. E nós vamos celebrar. E nós vamos entender hoje o que significa Páscoa para nós. Essa Páscoa que estava sendo falada aqui, que foi falada lá, é a Páscoa para o povo hebreu, para o povo judeu. Da opressão do juízo ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E eu quero vir lá para o 11 para a gente ganhar tempo. Mas, isso aqui, gente, eu amo, mas para mim é um versículo assim da minha conversão. Mas o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o conhecimento do meu servo. O justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Dá para você pensar nesse momento que eu e você, nós somos frutos desse penoso trabalho de Jesus? Dá para você imaginar isso? Para um pouquinho para você pensar. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, ele pode se alegrar sobre mim? Dá para pensar isso, gente? Ele pode se alegrar sobre mim. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. O Senhor, ele precisa olhar para nós e se alegrar sobre nós. O Pai, ele precisa olhar para nós e ele vê a marca de Cristo, a marca do Cordeiro. Não existe resgate, não existe salvação sem um derramar de sangue. E Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. Por isso que Paulo também ele percebeu isso e ele fala que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E hoje em dia o mundo, eu disse para vocês que eu ia falar o que é Páscoa. Páscoa você já entendeu. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi imolado. Ele morreu para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Amém? Agora eu vou dizer para você o que não é Páscoa. E o que é Páscoa para nós, os cristãos?
Nós que cremos no Senhor Jesus. O que é Páscoa para nós? Páscoa, como eu já falei para vocês, significa, a Páscoa hebraica significa isso, passar, pesar. Parece mesmo com a própria pronúncia da palavra em português, né? Mas ela significa isso, passar. Só que para nós, em português, é Páscoa e a gente não tem noção do que significa realmente a Páscoa. Mas se você vai no inglês, eles têm duas palavras para definir o que é Páscoa. Gente, isso é muito sério. Uma das coisas mais sérias que eu vou falar para você. Eu vou falar pausadamente, tranquilamente, porque nós precisamos entender isso. Existem duas palavras no inglês para Páscoa. Primeiro, a Páscoa, eles sabem diferenciar isso. A primeira palavra significa over, passar por cima, literalmente, pass over. E a outra palavra, que é a Páscoa, e quando a gente vai ler na Bíblia em inglês, tá? Quando nós vamos ler na Bíblia em inglês, você vai encontrar lá, Passover, que é Páscoa. Só que eles têm uma outra palavra para Páscoa, para esse período de Páscoa, que está relacionado, escuta bem isso hoje, igreja, que está relacionado a distribuir ovos de Páscoa, que é estar. E essa palavra está, e quando eles vão desejar a Feliz Páscoa, eles não dizem Happy Passover, eles dizem Happy Star, Happy Easter, seria essa pronúncia, Happy Easter. E essa palavra estar, ela vem de uma cultura pagã, gente. Ela vem de uma deusa chamada Ostera, ou Astera, ou Astarote, que a gente já vê lá na Bíblia. Que, na verdade, essa deusa é uma deusa pagã dos povos nórdicos, só que ela, já na palavra de Deus, lá, já se falava sobre ela, que é Astarote, que é um ídolo, um demônio. Então, o que aconteceu? Quando o cristianismo ele começa a crescer, começa a incomodar, e começa a ser perseguido, e quando o rei, o Constantino, né? Quando o Constantino ele percebe isso, e ele une a igreja católica, ele diz que a partir de agora todo mundo vai adorar esse Deus, ele institui isso, a igreja, né? A igreja cristã, os cristãos, a cristandade, e aí o que acontece? Muitos povos começaram a se misturar, muita mistura, e essa mistura, ela entra dentro da igreja. Então, queridos, se você não sabe, eu sei que muitos aqui sabem, talvez a maioria saiba disso, essa cultura de Páscoa misturada a ovo de Páscoa, gente, é uma tradição pagã e não tem a ver com a Páscoa dos judeus, porque lá foi instituído que se matasse um cordeiro, e quando esse cordeiro ele foi imolado, quando eles foram comer, e a ordem era para comer apressadamente. Sabe como é que eles comiam? Com pães asnos, sem fermento e com ervas amargas. Sabe por quê, queridos? Que foi pago um preço muito alto pela nossa liberdade, pela libertação daquele povo. E seria pago um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. Isso não tem a ver com doçura. Não tem a ver com doçuras. Tem a ver com o amargo, com o sofrimento, com um duro trabalho, um trabalho penoso da alma de um cordeiro, da alma de um justo. Queridos, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Na Páscoa houve morte, mas a morte daquele cordeiro redundou para nós em vida. Você consegue entender isso nessa noite? Então, queridos, a Páscoa, como ela foi instituída lá no Êxodo 12, ela não é para nós hoje. Não, você sabe por quê? Porque nós não precisamos matar um cordeiro. Alguém aqui vai matar um cordeiro na Páscoa? Não. Sabe por quê? Porque Jesus, na noite que ele foi traído, sabe o que ele fez na noite que ele foi traído? Vamos ler lá em Coríntios, que a gente lê demais, né?
E muitas vezes a gente não entende o que está escrito ali, o que está sendo feito, o que está sendo falado. Vamos ler lá? Aleluia, Deus. Você pode passar para a gente? 1 Coríntios 11, a partir do 23. 1 Coríntios 11. Vamos lá, 1 Coríntios, rapidinho aqui, 11. Eu vou ler aqui também na minha Bíblia, porque eu gosto de ler. 11, 23. A nossa Páscoa hoje, gente, eu acho que você já começou a perceber. Sabe o que é a nossa Páscoa hoje? É a ceia do Senhor. É quando nós tomamos o pão, que representa o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, a partir do 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque a nossa Páscoa hoje, queridos, fica você sabendo nessa noite, que a nossa Páscoa hoje é quando nós tomamos o pão, que representa o corpo de Cristo, e que nós tomamos o sangue, nós pegamos o suco de vinho, que representa o sangue. Quando nós tomamos isso, nós comemos, nós relembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Lá em Êxodo 12, o Senhor disse, olha, isso você fará como um memorial para as suas gerações. Porque quando o seu filho te perguntar o que significa isso, você vai dizer, olha, o Senhor nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e precisou um cordeiro morrer. Houve morte para que nós tivéssemos vida. E a mesma coisa o Senhor fala para nós hoje. Queridos, e é tão incrível que a morte, que quando Jesus ele foi crucificado, era exatamente o tempo da Páscoa. Que eles celebravam mais ou menos aí entre abril, março e abril. Tá, o calendário deles difere um pouco do nosso. Mas vai ser sempre nessa data. E é nessa data que o povo judeu também estava celebrando a Páscoa. Quando o rei Josias institui a Páscoa no calendário deles, a partir dali eles começaram. Todos os anos eles faziam isso. Eles comiam, eles participavam da ceia, da maneira como o Senhor colocou para que eles fizessem. Então o que Jesus faz? Quando está chegando a Páscoa, ele vai participar da última ceia, e que está lá escrito nos evangelhos. Depois, eu acho interessante que cada parte do evangelho te conta um detalhe. Conta um detalhe do que aconteceu. Mas aqui em 1 Coríntios, vamos ler lá. Nós vamos ler pausadamente para você entender, olha. Porque o que eu recebi do Senhor, isso é Paulo falando. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Nós estamos ensinando ao povo. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vocês percebem a ligação lá de Êxodo? O Senhor Deus falou para o povo, olha, vocês vão fazer esse memorial, vocês vão colocar diante de vocês. Só que aquele memorial já apontava para Cristo. E aí quando o Senhor Jesus fala, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, olha um detalhe muito lindo aqui, gente, que faz toda a diferença para nós. Semelhantemente, também depois de ter o que, gente? Ceado. Então, o que está acontecendo aqui? Durante a ceia, existia toda uma ceia, gente. Eles preparavam uma ceia, tinha comida, tinha carne, tinha o cabrito, ou o cordeiro, que eles faziam, e tinha toda uma preparação. Os pães eram pães sem fermento, pães ázimos, bebidas amargas, porque o povo judeu, quando estava fazendo essa celebração, ainda estava esperando, mas você percebe que aqui, agora, é o Senhor Jesus se apresentando. Então, durante a ceia,
no momento da ceia, ele pega um pão e ele apresenta aquele pão e mostra para aqueles discípulos, olha, eu sou o pão. Eu sou o pão, sem fermento, sem pecado. Jesus, o corpo, aquele pão, representava o corpo de Cristo, que ia ser entregue e partido por amor a nós. E semelhantemente, depois de cear, depois da ceia, gente, Jesus, é o versículo, aqui eu estou no versículo 25, tá, gente? Aqui é o 27, né? Vamos lá. 25. Olha só. E do mesmo modo, depois, isso aqui é importante pra gente, tá? Depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a ceia, hoje quando nós participamos da ceia, e você vai ver que em lugar nenhum essa palavra santa ceia não existe. Santa, a palavra santa. Por quê, gente? Olha o que está acontecendo aqui. Isso a gente precisa entender. Aqui, a última ceia, aceita por Deus, estava sendo esse momento em que Jesus está se ofertando. Ele participa da Santa Ceia. Por quê? E isso antes do cordeiro ser imolado. Vocês percebem que isso acontece uns poucos dias, um pouco momento antes do cordeiro ser sacrificado. Por quê? Porque Jesus era o cordeiro que seria sacrificado. Então, gente, hoje para nós, os cristãos, a nossa Páscoa é quando nós participamos da ceia do Senhor aqui. Vocês entenderam isso, gente? Se a gente entender isso pela nossa vida, nunca mais nós vamos participar da ceia, da Páscoa pagã. Nunca mais nós vamos incentivar os nossos filhos a correrem atrás de ovos, de coisas que não representam o sangue de Cristo, que não representam o sacrifício de Cristo. É duro isso que eu estou falando, mas se eu não falar isso para vocês hoje, eu sei que vai ser cobrado de mim. Porque a igreja do Senhor, ela precisa ser separada. Nós precisamos ser separados do mundo, das coisas do mundo, da cultura do mundo, que não vai nos levar, sabe, a lugar nenhum. Pelo contrário, vai nos levar a nos afastar de Deus, vai nos levar a não ensinar para os nossos filhos a verdade. Pastor, então é pecado comer chocolate? Não estou dizendo isso. O pecado é você, no dia em que o mundo lá fora celebra uma Páscoa que é pagã, você incentivar, sabe, o seu filho a fazer isso. Nós não, sabe, aí lá tem a Páscoa também, né, dos católicos, não come carne. Gente, não come isso, não faz aquilo outro. É porque eles não entenderam que o sacrifício já foi feito. Mas eles vão entender, em nome de Jesus. Eles vão entender. Vai chegar um momento que a palavra do Senhor diz que chegará um tempo em que a terra se encherá do conhecimento de Deus, de uma forma tão grande que ninguém vai precisar ensinar um ao outro, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, ele ensinará. Aquele que tem o coração aberto para isso. Então hoje nós não precisamos, e por isso que nós não participamos. E é interessante que aquela ceia que eles faziam, eles comiam carne sim. Era uma ceia maravilhosa que eles participavam. Mas existia dentro da igreja 2 momentos. Um momento em que eles participavam dessa ceia. Vocês entenderam isso, gente? O momento em que eles participaram da ceia ali, comendo essas comidas, essas coisas gostosas, né? E tinha ali muita coisa. Mas depois disso eles paravam, como Jesus fez. Vocês perceberam aqui? Gente, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Semelhantemente, depois de cear, Jesus, ele toma o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque existia uma outra aliança. Uma aliança lá no passado, que tinha que haver o sacrifício de um cordeiro.
Mas a partir de agora não precisaria mais. O sacrifício perfeito foi feito por nós, por amor a nós. E isso é Páscoa, querido. Isso representa a Páscoa. A nossa Páscoa, então, fique você entenda isso. Que a nossa Páscoa é a nossa ceia, a nossa Santa Ceia. E que nós participamos dela uma vez por mês. Tem igreja que participa até uma vez por semana. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Porque... Glória a Deus. Sabe, queridos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Porque todas as vezes que comece... Eu fico imaginando, sabe, gente? Depois da Santa Ceia, quando eles estavam comendo, no momento da ceia, Jesus pega o pão, e ele parte aquele pão, e ele leva para o Senhor, ele dá graças, e ele dá um pedaço de pão para cada um dos seus discípulos. Mas ele pegou um pedaço dele, o pão dele, o pedaço dele ele deixou separado. Depois que eles terminam de comer, no final, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue, ou aliança, em algumas traduções vai dizer a aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, da mesma maneira que o povo judeu, eles participavam da ceia e eles lembravam daquele dia que eles saíram apressadamente do Egito, que eles foram salvos do Egito, dessa maneira, todas as vezes que nós participarmos da Santa Ceia, nós vamos lembrar o que o Senhor fez por nós. Ele perdoou todos os nossos pecados. O sangue dele foi derramado para que eu e você tivéssemos acesso a essa redenção maravilhosa. Queridos, por isso é importante nós participarmos da ceia do Senhor. Como eu fico triste, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Ou porque eu briguei com meu irmão, briguei com meu marido, eu fiz isso, eu fiz aquela outro. Gente, no momento da ceia, se arrependa, peça perdão, porque esse sangue ele é tão precioso, como foi falado lá em Isaías, né? 53:11, que diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. O Senhor se alegra quando a gente toma posse, quando nós nos apropriamos dessa tão grande salvação que Ele fez para nós. Que Ele fez para a gente. Quando Isaías pergunta, né? Quando ele tem aquela visão da glória do Senhor, eu fico imaginando, isso aconteceu no âmbito terreno, mas aconteceu no céu. Eu imagino o Pai perguntando, olhando para a humanidade perdida, e Ele perguntando, a quem enviarei? A quem enviarei? E o Senhor Jesus diz, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Envia-me a mim. Querido, você sabe que o Senhor Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele está lá no céu, e Ele tem as marcas nas suas mãos, os cravos nas suas mãos. Nunca mais, queridos. Nunca mais Ele vai ter. O corpo perfeito vai estar furado. As mãos vão estar furadas. Foi por você, foi por mim, foi por você. Foi um sacrifício muito grande. O que Ele fez, o que o Senhor fez por nós. E isso é motivo suficiente para eu e você, nós nos arrependermos das nossas obras mortas, vazias. Querido, o pecado nas nossas vidas, ele vai ser um acidente. Ele é um acidente, deve ser um acidente. Quando a gente voltando lá em 1 Coríntios 5, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. 2 Coríntios 5, no versículo 7, quando Paulo está falando aqui para o povo, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, versículo 7, foi o primeiro versículo que eu li. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento representa o pecado, gente.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, para que todo o pecado, fermento representa pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Sem fermento, o fermento da maldade, da malícia, mas com asmos da sinceridade, ou seja, pão asno significa sem fermento, sem pecado, em sinceridade, em verdade. Amém, amados? Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por nós. Eu estou lendo pausadamente porque você precisa refletir sobre isso. É momento de reflexão, essa é a nossa Páscoa. Isso é o momento da Santa Ceia. É o momento que nós nos entregamos ao Senhor, em que nós precisamos nos livrar daquilo que é velho. Discutiu com o marido, com o irmão, com alguma coisa. Dentro do seu coração se arrependa. Não deixe de cear, queridos. Você está entendendo que a Santa Ceia é a Páscoa? E o Senhor pediu, olha, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. É importante demais, queridos. Mas o nosso Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou. Quando, no primeiro dia, vamos ler lá em Lucas 24. Pastor Valério, pode chamar as crianças. Daqui a pouco nós vamos ter uma apresentação das crianças. E eles vão falar sobre a Páscoa. Mas o mais importante, papai e mamãe aqui hoje, o mais importante, seu filho vai vir, ele vai representar, mas lá na sua casa você tem que contar para ele, falar para ele que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Que nós não precisamos de um coelho da Páscoa. Nós não precisamos de um coelho. Pelo contrário, esse coelho, ele significa fertilidade. Vocês sabiam que o coelho significa fertilidade? Quantos sabiam aqui? Gente, vocês estão me ouvindo? A impressão minha? Vocês não estão dispersos não, né? Eu estou falando a coisa mais importante para vocês. Isso é para a sua vida. Isso é para a vida do seu filho. Coelho significa fertilidade. Coelho significa fertilidade. E essa deusa, Astera, ou Star, ela representava tudo de imoralidade que você pudesse imaginar na sua vida. Como hoje, né? A gente olha para a sociedade e a gente vê as mulheres dizendo, o meu corpo, minhas regras. Isso é imoralidade. E a imoralidade, ela cheira mal aos olhos do Senhor. E nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, para nós alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Lá em Lucas, vamos lá em Lucas, para a gente ir finalizando. Lucas 24. Jesus ressuscitou, queridos. Ele passou por tudo isso. Jesus, ele passou por tudo isso, mas ele ressuscitou. Amém? O Senhor, ele ressuscitou. E ele vive. E ele vive para nos dar aquilo que nós esperamos dele, esperamos receber. O que, gente? A Bíblia diz que olhos não viram. E jamais passou pela mente humana aquilo que Jesus tem preparado para aqueles que amam o Senhor verdadeiramente. Amém? E olha só, Lucas 24, a partir do versículo 1. A suma de tudo é isso. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E enquanto nós não chegamos à presença dele, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Quando nós tomarmos o pão, nós sabemos que aquele pão é o corpo dele que foi moído por nós. Quando nós tomarmos o sangue, o vinho que representa o sangue, é o sangue
que nos dá vida. Amém? E lá em Lucas fala sobre a ressurreição de Jesus, diz assim, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que apareceram junto delas 2 varões resplandecentes. E estando elas ainda muito aterrorizadas e abaixando o rosto no chão, eles disseram, aleluia, por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou e ele está vivo. E todas as vezes que nós praticamos obras, sabe, infrutíferas, nós estamos buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está lá na podridão, porque o Senhor condenou com a sua morte o pecado. Porque ele se tornou pecado por amor a nós. Então, queridos, tenha isso, sabe? Uma coisa muito profunda, muito especial para você. Amém? Porque Cristo ressuscitou e ele vive. E os meninos agora vão fazer uma representação do que é. Mas em nome de Jesus, queridos, ensina para o seu filho em casa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você comprou ovo de Páscoa para o seu filho? Você não sabia disso. Você não sabia que esse ovo de Páscoa ele representava uma imoralidade sexual. Você não sabia disso. Mas a partir de hoje você já sabe. Amados, eu já fiz ovo de Páscoa para vender. Eu já fiz, na minha ignorância. Mas no dia que eu entendi isso, eu não faço. Ah, mas as pessoas vão comprar, elas não sabem, elas são pagãs, elas nem sabem. Não importa, eu sei. E eu sei que o meu Redentor vive. E nenhum coelho, nenhuma doçura vai representar esse momento da morte dele, para que eu tivesse vida. Ele ressuscitou. E é isso que a gente vai ver agora, as crianças. Mas